Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o tema da espiritualidade. Nós sabemos que na nossa sociedade atual, se nós digitarmos nas ferramentas de busca na internet o termo espiritualidade, nós vamos encontrar uma série, mas inúmeros tipos de resposta ou de consulta, sites, conceitos, tendências. E a grande questão que fica para nós cristãos, afinal, como nós podemos compreender a espiritualidade? Qual é a função da espiritualidade? E como nós podemos vivê-la em um mundo tão plural? É importante a gente destacar que quando nós falamos de espiritualidade, nós não estamos falando de uma atitude, nós não estamos falando de uma forma de ser e nós não estamos falando também de algo que é restrito a um conjunto de pessoas. Quando nós falamos de espiritualidade, nós estamos falando de uma das dimensões do ser humano. No final da década de 90, nós tivemos uma pesquisa feita pela Organização Mundial da Saúde que gostaria de definir o que é saúde. Vocês podem me perguntar, mas Vanessa, o que isso tem a ver com a espiritualidade? Espere um pouquinho. Quando eles foram fazendo um conjunto de perguntas, mais de 50 perguntas, para grupos, para comunidades e para pessoas, indivíduos em todo o mundo, eles perceberam que 4 dimensões impactavam de forma direta. Elas impactavam de forma precisa no contexto da concepção do que é saúde e equilíbrio. E dentre essas concepções, dentre essas dimensões, eles perceberam especificamente que é uma dimensão física relacionada a toda a organização, a toda a forma de funcionamento do organismo humano, uma dimensão psicológica que diz respeito às emoções, à forma como nós encaramos a vida, as diferentes questões relacionadas às doenças também, de ordem relacionadas à parte psíquica. Eles perceberam também que a dimensão comunitária e social impactava diretamente na vida das pessoas, principalmente aqui não só no que diz respeito à organização sanitária dos espaços, mas também a forma como as convivências sociais elas se davam. E por fim, eles perceberam que a dimensão que eles entendem como espiritual, que está relacionado ao transcendente, ela foi concebida como um dos pontos fundamentais para entender que a pessoa possui um equilíbrio na sua vida. Nesta época, a Organização Mundial da Saúde conceituou que a saúde é um bem-estar, um equilíbrio entre estas 4 dimensões. Portanto, a espiritualidade, ela não é apenas especificamente uma forma de ser, ou ela não está relacionada somente às religiões, mas ela está relacionada a uma dimensão do ser humano que se abre ao transcendente. Quando nós falamos de transcendente, nós temos que deixar bem claro que o transcendente não é igual a sobrenatural. O transcendente é tudo aquilo que está além do concreto da vida, além daquilo que nós conseguimos conhecer pelos nossos 5 sentidos. Isso é o transcendente. E no caso específico da espiritualidade, tudo aquilo que vai além do concreto faz parte do âmbito da espiritualidade. Especificamente falando, quando nós pensamos a espiritualidade como essa dimensão do ser humano aberto ao transcendente, nós temos alguns teólogos cristãos, dentre eles Teilhard de Chardin, que fala muito de que o ser humano, ele não é um ser humano que tem uma experiência espiritual, mas ele é um ser espiritual que tem uma experiência humana. Quando nós falamos isso, nós estamos começando a entender de que esta dimensão da espiritualidade, ela é muito profunda e ela é também considerada como um eixo central da existência.
Quando nós falamos isso também, nós estamos querendo dizer que ser ou viver a espiritualidade significa que nós estamos nos colocando, nós estamos nos propondo a viver além do concreto que se apresenta no nosso dia a dia. Quando nós falamos também das dimensões do ser humano, eu gosto sempre de dizer que existe alguma coisa que nos difere enquanto ser humano dos demais seres existentes na natureza. E o que é que nos difere destes demais seres? Não é a nossa racionalidade. Muitos de vocês poderiam dar esta como uma primeira resposta. Mas por que não é a racionalidade? Quando nós pensamos em racionalidade, nós estamos falando da capacidade que um ser tem de fazer associações lógicas e produzir conhecimento. Quando nós pensamos nos animais, eles têm a capacidade de fazer associações lógicas e produzir determinado conhecimento. A diferença é que o conhecimento dele é para aquele animal, e a diferença do conhecimento dele é que da associação lógica que ele faz é que ela é muito pequena, ela é muito ínfima, mas ela é feita. Portanto, eles têm níveis de racionalidade diferentes. Nós, ao contrário, nós temos níveis de racionalidade mais complexos, mas ao mesmo tempo temos uma capacidade que os outros animais não têm, que é a capacidade de significar. Lembra que nós conversamos há pouco de que a espiritualidade é aquilo que nos ajuda a pensar o transcendente? Quando nós falamos isso e nós dizemos que nós, seres humanos, temos a capacidade de significar, nós estamos falando coisas que são extremamente correlatas. Por exemplo, se nós olhamos uma pedra, e Carlos Drummond de Andrade já nos explicava, em um dos seus poemas, que a pedra tem diferentes sentidos. Quando nós olhamos uma pedra, quando nós vemos alguma realidade rochosa na nossa frente, nós podemos atribuir para ela diferentes concepções. Eu posso entender que a pedra ela é um obstáculo, ela pode ser entendida como um apoio para determinada coisa, folhas de papel sobre a mesa, por exemplo, para que elas não voem. Ela pode ser entendida como aparador de porta, ela pode ser entendida como uma das partes ou um dos elementos que ajudam no processo de construção de alguma coisa. E nesse sentido, quando nós pensamos esta lógica, nós observamos que ao olhar o concreto, nós atribuímos diferentes tipos de significado a este concreto. Então, quando nós falamos em espiritualidade, no sentido amplo da sua concepção, ela é a capacidade que nós, seres humanos, temos de significar a realidade de diferentes formas. Num primeiro momento, isso pode parecer um pouquinho simplista demais, mas vamos para alguns elementos do concreto. Quando nós temos alguém que está doente, ele olha para a sua doença, ele pode encará-la de diferentes formas. Ele pode entendê-la como algo que está padecendo a vida dele, pode olhar como um castigo, pode olhar como uma possibilidade, pode olhar como um reencontro. Ele pode dar diferentes sentidos a uma mesma realidade. Da mesma forma, situações adversas que acontecem na nossa vida podem nos apresentar diferentes possibilidades de compreender o que nós estamos vivendo. Uma pessoa que perde o emprego, ela pode entender isso como o fim de um processo, pode entender isso como a pior coisa que aconteceu para ela, ou ela pode entender isso como um novo começo, com novas possibilidades que se colocam frente à vida dela. Quando nós pensamos isso, eu gosto sempre de trazer um médico psiquiatra que se chama Viktor Frankl. Vocês já devem ter ouvido falar de Viktor Frankl. Viktor Frankl, ele é um teórico do metade do século XX que teve uma experiência muito profunda, não só como médico, mas teve uma experiência muito profunda como pessoa, que ajudou ele a desenvolver uma teoria que se chama logoterapia. Mas o que é a logoterapia? A logoterapia, ela é uma teoria que afirma que o ser humano,
ele é alguém que significa e dá sentido à realidade, e o sentido que ele dá à realidade modifica ele e o impulsiona a ter determinadas atitudes. Viktor Frankl, ele era judeu e ele passou uma parte do período da Segunda Guerra Mundial em campos de concentração. E ele percebia que as pessoas que tinham um motivo, que elas tinham um sentido diferente, que elas tinham uma esperança diferenciada, fazia com que elas encontrassem forças para viver todas as adversidades. Num livro que ele escreveu que se chama Em Busca de Sentido, ele tem uma passagem que é muito enigmática. Ele fala: a diferença entre as pessoas que lutam no campo de concentração e aquelas que buscam os fios elétricos para terminar com aquele sofrimento é apenas uma: a capacidade de atribuir sentido e propósito à sua vida. Quando nós ouvimos isso, ou como nós pensamos isso, nós começamos a refletir um pouco a nossa sociedade de hoje e voltar ao começo da nossa conversa. Por que quando nós digitamos nas ferramentas de busca, por exemplo, da internet, nós encontramos inúmeros concepções de espiritualidade, formas de vivência da espiritualidade ou atribuição de sentido? Porque a nossa sociedade de hoje, uma sociedade secularizada, ela precisa compreender a realidade muito além do concreto. Nós sabemos que o século XX é o século em que nos mostrou o que o ser humano, sem o transcendente, pode fazer. Nós tivemos diferentes ações, nós tivemos diferentes acontecimentos históricos que mostraram como nós podemos ser cruéis, desumanos. E isso nós continuamos vendo agora no século XXI. E a capacidade de transcender a realidade e atribuir sentido a esta realidade é que faz com que o ser humano tenha um olhar diferente a ela. Mas qual que é o cuidado que nós temos que ter quando nós pensamos a vivência da espiritualidade numa sociedade secularizada, ou seja, numa sociedade em que a religiosidade não é mais o princípio, em que não há uma única espiritualidade que norteia a vida das pessoas? Nós temos que tomar cuidado com a relativização. O que é relativização, Vanessa? É quando as pessoas buscam em diferentes fontes processos que ajudam elas a significar a existência delas. Um exemplo simples: quando eu busco em determinada religião o princípio da minha vivência espiritual, mas eu busco em uma outra filosofia de vida, diferente da minha religião, outra forma de atribuir sentido à realidade. Eu vou estar sendo contraditoriamente pensando a minha espiritualidade de forma contraditória. Exemplo prático: eu sou cristã, eu tenho um conjunto de valores, de crenças que preenche a forma como eu dou sentido à realidade. Mas eu busco na filosofia budista, que é um tipo de espiritualidade que nós não podemos discriminar ou considerar inferior. Enfim, as pessoas que buscam, ela tem o seu sentido de buscar, ela não faz sentido para nós, mas ela é uma constituição de uma espiritualidade que pode ser buscada. Mas se eu vivo a espiritualidade cristã e busco no budismo princípios de significação da realidade, eu estou me contradizendo. Eu estou, se eu fosse usar um termo um pouquinho mais simples, eu estou buscando colocar no mesmo repositório água e óleo. E isto faz com que a vivência da espiritualidade das pessoas seja cindida. Elas não conseguem encontrar um sentido que planifique a vida delas. Então hoje, meus queridos, quando nós falamos de espiritualidade no sentido amplo do termo, nós estamos falando de uma dimensão do ser humano que ajuda ele a buscar sentido para a sua existência, que faz com que este sentido que ele busque dê significado aos seus valores, às suas relações, e que nós temos que tomar um cuidado muito grande para não tornar a espiritualidade um produto que nós nos aproveitamos dele em determinado momento da vida. Porque a espiritualidade pressupõe coerência.
Quando nós somos coerentes com aquilo que nós acreditamos e com o significado que nós damos às realidades, nós estamos preenchendo quem nós somos, estamos construindo a nossa forma de ser, os nossos valores e a nossa subjetividade. Portanto, se nós temos a busca da espiritualidade, nós temos que, em um primeiro momento, defender que a espiritualidade precisa ser uma dimensão do ser humano coerente entre o que ele acredita, o que ele atribui de sentido e o comportamento que ele tem. No nosso próximo vídeo, na próxima semana, nós vamos ver como esse conceito de espiritualidade precisa e pode ser vivido na nossa vida de cristãos. Até lá!